Boa noite, gente. Primeiro, eu agradecer a todos pela presença. Sei que frio, chuva, terça-feira à noite nunca ajuda, mas é muito especial sempre contar com a presença de todo mundo nesses encontros, ainda mais encontros mediados por uma leitura tão especial quanto Ulisses, tão especial quanto complexa, quanto difícil, desafiadora e, por isso mesmo, muito recompensadora, como eu espero que essa conversa ilumine, como muitos de vocês devem saber que a experiência pessoal iluminou, e como a montagem da Beth, com certeza, colocou uma cereja no bolo dessa experiência, pelo menos para mim. Obrigada. Bom, vou, sem mais delongas, fazer a apresentação aqui da mesa. Eu sou a Bárbara Blum, eu sou jornalista na Folha de São Paulo. Tenho aqui o Caetano Galindo, tradutor do Joyce há 20 anos, né, Caetano? Escritor também. E a Beth Coelho, atriz, diretora e responsável pela montagem do Molly Bloom. A gente conversou antes de começar essa mesa sem mesa e concordamos em fazer uma conversa informal. Eu não fiz um super preparo de perguntas antes. Assim, fiz e não fiz, porque eu falei para eles dois que eu não fiz, e aí, assim que eles viraram as costas, eu comecei a rabiscar aqui no livro do Caetano. Porque por que a gente ainda lê o Ulisses? Por que esse livro ainda nos encanta? Por que esse livro ainda é tão presente no nosso imaginário popular, no nosso referencial de romances, no nosso referencial de montagens de peças de teatro? Então, vocês dois se decidam aí quem será a primeira vítima. Boa noite, obrigada. Daniela Thomas acabou de chegar, que é a diretora dessa peça, que fez esse trabalho, a meu ver, ela sim a cereja do bolo, viu? Especial. Então, vem para cá, Daniela, que você também vai falar, viu? Pode vir. E obrigada pela presença. Pô, um prazer enorme estar com a Bárbara, ou seja, é sempre bom ter, além de sensibilidade, inteligência, né, ao nosso lado, sobretudo quando a gente fala em arte, em literatura, em teatro, e aqui a gente está, a meu ver, com uma das pessoas mais importantes assim dos últimos tempos que eu conheci. A gente tem perdido pessoas pessoas que fazem história, né, fizeram história do país, né, pessoas, sei lá, só para citar alguns, né, assim, perdas lastimáveis, né, de Otávio Frias Filho é uma delas, e agora nessa semana Jô Soares, né, que são que elevam, que dão um sentido e significado nas nossas vidas através de que seja de pensamento, de letras, comportamentos, humor, e etc. E Caetano Galindo é uma dessas pessoas que veio ocupar, espero que para sempre, um espaço próximo do teatro, próximo da gente, colaborando com o pensamento, com o discurso, com a escrita dele, que ele também é escritor. E voltando aí à pergunta da Bárbara, por que a gente ainda lê? Bom, Caetano vai responder isso melhor, e você, mas é porque deveria se ler, né? No meu caso, assim, porque deve se ler. E eu não sabia a importância de se ler o Ulisses, do James Joyce, que eu já tinha lido o James Joyce, mas não tinha lido Ulisses inteiro, tinha lido fragmentos do Ulisses, sobretudo o monólogo na Molly Bloom, e, sobretudo, trechos que eram muito comentados pelo Haroldo de Campos e a constelação a inteligência ali ao lado dele, que eu participei de muitos Bloomsday e tal, não sei o quê. Bom, o negócio é o seguinte, eu não sabia que a minha vida mudaria. Vida é um pouco amplo, né? Mas assim, a percepção da narrativa
de uma história, como se conta uma história, porque a história não importa, você pode saber da história assim 10 vezes. Aí você fica sabendo assim, o Leopold Bloom saiu, primeiro tem Stephen Dedalus. Bom, isso não quer dizer absolutamente nada, né, quando se lê o Ulisses. E eu acho ainda, que ainda existem várias pedras no meu caminho, né, que eu gostaria de tirar, mas são pedras boas, não são pedras, não são incômodos, né, são coisas que a gente vai descobrindo. Então, você descobre a literatura, você descobre a maneira de contar, a maneira de narrar, e assim, e às vezes é muito moderno, e às vezes é mitológico, e às vezes e é muito revelador, assim, quando você percebe a liberdade que ele teve ao contar uma história, narrar uma história, e a liberdade que você tem de entender essa história, de interpretar essa história e essas personagens, né? E essa amplitude de... desculpa a ousadia, viu, Caetano? Depois você acaba comigo, se quiser. Porque mas essa liberdade de entendimento, né, entre aspas, é claro que existe uma coisa que, né, todos os críticos do mundo já deram uma esclarecida. Agora, sobretudo, eu acho que, não sei se alguém aqui ainda não leu, acho que vale a pena ler, vale a pena encarar. Eu sei que tem amigos meus aqui que estão lendo, e que este livro, eu acho, é um livro fantástico, né, que é o do Caetano Galindo. Porque, assim, falar um guia parece careta, né? Eu acho meio careta um guia para entender, como se a gente não, né, como se não fôssemos capazes. Mas não é essa capacidade, não é a capacidade cognitiva ou a capacidade mas às vezes é de informação, que muitas vezes não tem importância, mas às vezes você sabendo disso e às vezes uma palavrinha muda a história, e você fica sabendo, esse não era quem estava falando, é o Mulligan, não era, puxa, mas essa relação direta com Hamlet, puta, isso dá uma esclarecida na gente e fica mais gostoso. Não que seja obrigatório, mas, e a outra coisa que a gente estava falando é que, se uma vez que você lê, você é comido por esse bicho e nunca mais você se separa. É um pouco teatro, né? Que nem a gente é comido pelo bicho do teatro. Quando você é comido pelo bicho Ulisses, porque eu não sei como eu vou encarar a Finnegan, já estou me preparando, mas espero viver uns 20 anos aí para encarar o Finnegan's Wake. Mas quando assim que você termina, você fala, puxa, só agora estou começando a entender aquelas 1000 páginas. Quantas páginas são? Varia da edição, 4.000. Depois de 1000 páginas, você fala assim, só agora estou começando, e você sabe, você tem certeza que você tem que reler. É um livro que tem uma compreensão circular também interessante. Bom, são vários paralelos que eu gostaria que Caetano falasse sobre isso. Eu acho que seria muito legal a gente ouvir falar sobre... Essa pergunta é muito boa, e você você conhece, né? Você tem alunos também, então vai ser legal ouvir, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: sim, devemos... Não devemos, assim... A gente acha que é um dever, e, no início, a gente acha que não está entendendo nada. Assim, não devemos... assim, sei lá, o Beto, o Roberto Aldio, ator que está fazendo comigo o Leopold Bloom, personagem, ele teve que ler muito rápido, porque eu convidei ele para fazer a peça e ele teve só alguns meses, diferente de mim, que, né, eu tive mais tempo, eu li sem saber que ia fazer a peça e tal. E ele chegou uma hora e falou assim, mas, Beth, eu tenho umas dificuldades, assim, assado, enfim, como qualquer pessoa. Eu falei assim, esquece, Beto, vai, deixa ir no fluxo, vai, entra nisso, entra como se estivesse nadando, entra no mar. E foi tão lindo, né, porque você leu de uma maneira assim, né, bacana. Então, assim, se eu tenho alguma resposta, é essa. Obrigada.
De novo, e muito longe do protocolar, muito obrigado pela presença de vocês. Deslocamentos em São Paulo são inestimáveis, então agradeço demais vocês terem vindo até aqui, agradecemos todos, agradeço a Bárbara de aceitar o convite. Vou passar o resto da noite e provavelmente o resto da vida agradecendo a Beth pelo convite de estar aqui, de ter me envolvido com essa peça, com essa história toda. Então, muitos agradecimentos no começo dessa história toda e muito distantes daquela obrigação de agradecer as pessoas por estarem aqui. E um agradecimento muito especial eu devo fazer, tenho que fazer. Primeiro que a minha filha está aqui, então o agradecimento é muito especial. Arrastei ela de Curitiba para cá para garantir que ia ter plateia. E um agradecimento muito especial a esse cavalheiro, esse senhor James Joyce. A gente estava falando disso agora há pouco antes de vir para cá. O quanto para mim é muito nítido que eu estou há 20 anos trabalhando com isso, e traduzindo, e escrevendo, tarará. E isso gera uma sensação muito estranha de que eu estou a serviço deste homem, esse cara falecido décadas antes de eu nascer e que, no entanto, me deu mais coisas esteticamente, artisticamente, praticamente, possibilidades na vida, a chance de estar aqui, de vir a São Paulo fazer isso aqui, me deu meu título de doutor, me deu um livro que existe, me deu coisas de presente. E não só através dos livros dele, mas através do fato de eu estar lidando com a obra dele. Para mim é sempre uma sensação de estar a serviço desse cara. Então eu agradeço em nome dele. Ele certamente estaria pasmado com a ideia de que no Brasil, no sertão do mundo, do ponto de vista dele, 100 anos depois do lançamento daquele livro que ninguém queria publicar, as pessoas iam estar reunidas num dia de chuva, iam se mobilizar, sair de casa para vir conversar sobre aquilo. Eu acho isso indizivelmente lindo. Eu não sei quanto a vocês, eu ouso supor que existe uma certa base nesse sentimento comum. Eu ando vivendo com afetos à flor da pele nesses tempos brasileiros atuais e nesses tempos de Covid, etc. Tudo me emociona muito. Qualquer possibilidade me deixa muito tocado. E a gente viver isso aqui agora, eu acho que é tudo muito lindo. Eu agradeço demais a vocês a possibilidade de a gente estar aqui celebrando esse cara, celebrando essa senhora, celebrando esse evento todo e essa possibilidade incrível que a literatura gerou para a gente, e que o trabalho dele gerou para a gente. Tosse. Eu não pude vir à estreia da peça porque eu consegui pegar Covid exatamente na semana da estreia da peça. Agora já estou negativado, então tudo bem. Mas a tosse parece que fica com você por muito tempo. Por que a gente tem que ler Ulisses? Cara, eu tenho já a essas alturas uns 10 modelos de resposta para essa pergunta, e eu meio que rodo assim, uma roleta e decido qual que eu vou usar. Dessa vez eu não vou fazer isso, porque a Beth levantou uma bola legal aqui, quando ela falou que é um livro que vai te alterar. E eu tive um flashback assim, de quando eu comecei a traduzir o livro, que foi a minha primeira leitura profunda do livro, na verdade. Eu tinha lido o livro em tradução, tinha lido o livro em vários pedaços, em vários momentos, mas o meu projeto de tradução do Ulisses começou com a constatação de que eu sou um tipo de leitor leviano e apressado, normalmente, que nunca leria um livro desses de verdade. Eu ia passar pelo livro, e ia dizer, tudo bem, li, mas eu pensei, esse livro não vai funcionar desse jeito, esse livro não vai funcionar à la Caetano, eu vou ter que fazer um projeto, eu vou ter que parar, vou ter que estudar, vou ter que trabalhar. Eu falei, então vou arranjar uma desculpa, vou traduzir o diabo do livro para me forçar a ler, para me forçar a ler de verdade. E eu tenho a nítida lembrança do dia em que eu estava lá, sei lá, na metade da leitura, e eu senti uma coisa de beira do abismo. Eu sou homem, é uma raça dura e engessada, né? Eu pensei, cara, esse livro, eu não vou sair igual quando eu terminar isso aqui. E me deu medo. Eu pensei, eu não sei se eu quero ser outra pessoa. Eu estava feliz com a pessoa que eu era, porque eu era estúpido. Estava contentinho. E eu tive uma nítida sensação de que aquilo ia me alterar de maneiras muito diferentes daquilo que já sempre acontece. Você lê o Hamlet, você lê o Grande Sertão, você lê o Dom Casmurro, você lê Guerra e Paz, você não vai sair a mesma pessoa. Você assiste Guerra dos Tronos, se essa for a tua pira, e você não vai ser a mesma pessoa quando você terminou de assistir. Mas o Ulisses tinha uma coisa muito perigosamente diferente. E eu lembro dessa sensação, lembro desse medo, lembro dessa insegurança de pensar, será que eu quero ir tão a fundo nesse negócio? O livro me incomodou, né, naquele momento. Bom, fui, né? Continuei. E hoje, quando falo com os alunos, eu acho que encontrei uma maneira de explicar isso e de entender o que eu senti e o que eu acho que é o grande motivo da gente querer ainda estar atrás desse livro.
É um livro difícil, é um livro impossível de se ler, é um livro que você só vai poder reler, é um livro que você termina pela primeira vez e diz, tudo bem, agora eu vou ter uma chance de voltar, e na segunda, na terceira vez eu vou conseguir chegar perto do tipo de fruição de ponto morto que eu consigo ter com o José de Alencar, que eu consigo ter com o Dickens, de sentar e me divertir lendo. Isso vai ser na terceira leitura, vai ser na quarta, vai ser depois de você passar por uma literatura de ajuda. É um livro muito difícil. Só que a dificuldade do livro, e esse que é o grande tesão da coisa, a técnica toda do livro consiste em fazer com que a dificuldade seja o verdadeiro processo de leitura. A dificuldade não está ali para te atrapalhar o acesso. Ela não está ali para chamar atenção e ser brilhante e virtuosística. Ela está ali porque ela é a experiência de leitura. O livro vai te mudar porque ele só vai se abrir para você, ele só vai se entregar se você mudar como pessoa. Se você se transformar em alguém muito mais curioso, muito mais insistente, muito mais aberto à possibilidade de mudança, muito mais aberto a esse medo de deixar de ser a pessoa que você era e entrar na cabeça dessas pessoas estranhas, dessas pessoas muito outras, dessas pessoas muito familiares, quando você finalmente baixa a tua guarda, muito familiares e muito novas na literatura, na verdade. Ele é uma espécie de... A dificuldade do Ulisses transforma o livro numa espécie de experiência. Não é simplesmente um conteúdo que você vai abordar. Você não vai conseguir ser passivo. Você não vai conseguir simplesmente fruir aquele livro. Você vai ter que aceitar que o teu kit de ferramentas básico de leitura de mundo, de leitura de pessoas, de leitura da realidade vai ter que se alterar. E vai ter que se alterar em direções que, no final, você vai reconhecer que eram necessariamente boas. Aumentar a curiosidade, aumentar empatia, para usar uma palavra maldita dos tempos atuais, que eu acho muito complicado, aumentar a tolerância, aumentar a boa vontade, aumentar respeito por diferença, respeito por o que a princípio era intolerância mesmo. Não há nada antipático no Ulisses. Você sai do Ulisses, você sente amor até pelos personagens de que você não devia gostar. O Boylan, que é o pior homem da cidade, como diz o Bloom, você gosta do Boylan, no fim. Você gosta de todo mundo. E isso, vindo de mim, eu sou um homem, dois, curitibano. Essas coisas não são legais. E hoje eu fico falando em amor, eu fico falando em carinho, eu fico falando em me sentir emocionado por um livro. Não são coisas que façam parte do nosso repertório, né? A gente fala grande literatura, seriedade, profundidade, evolução, mas carinho, ternura, emoção, são coisas que a gente às vezes dissocia. E o Ulisses, apesar de tudo isso, é difícil, é intelectual, é complicado, é cheio de referências, é denso, mas ele consegue um caminho muito tortuoso de te levar exatamente a esse lugar, de te levar exatamente a essa posição. E nesses tempos, sei lá, ainda especialmente dolorosos que a gente anda vivendo, eu acho que ele fica ainda mais necessário. Desculpa, uma resposta muito mais longa do que a da Beth, muito menos interessante do que a da Beth, mas que me parece, para mim, ir na raiz do problema. Por que esse livro continua aí? Porque a gente ainda precisa dele. Porque nós não somos pessoas boas o suficiente para viver num mundo em que o Ulisses não é necessário. O Ulisses vai continuar sendo necessário enquanto a gente não atingir algum tipo de superação ética, que provavelmente não vai acontecer assim tão cedo. Eu sei que isso roça um discurso quase religioso, né? Como se eu estivesse falando da revelação do evangelho do Ulisses. Longe disso. Muito, muito longe disso. Mas é, sim, um livro que vai continuar sendo necessário, vai continuar sendo importante enquanto a gente quiser ser melhor, enquanto a gente quiser ser mais aberto, ser mais tolerante, ser mais interessado pelo outro, eu acho. Então, para quem chegou mais agora na história e não tem a intimidade que a Beth tem com os textos, o Ulisses trata desses personagens, fundamentalmente desses três personagens, do casal Bloom e do Stephen Dedalus. O Stephen Dedalus é um personagem que já vinha do romance anterior do Joyce, o Retrato do Artista Quando Jovem, que é um romance escandalosamente autobiográfico. A biografia do Dedalus caminha ao lado, de mãos dadas com a biografia do Joyce. Eles têm a mesma idade, eles estudaram nos mesmos lugares, eles têm a mesma vida, fundamentalmente, inclusive porque já no Retrato, o Joyce começa um procedimento que depois ele vai radicalizar no Ulisses, que é de implantar a realidade sem disfarces dentro da obra. Então,
Nos livros do Joyce, se a pessoa dobra uma esquina e entra num bar, ela vai entrar num bar que existia e vai encontrar a pessoa atrás do balcão que atendia naquele bar, com o seu próprio nome, com a sua própria descrição. A realidade entra sem escrúpulos nos livros. Isso, inclusive, rendeu muitos problemas para ele. Foi, na verdade, grande parte do problema dele não conseguir publicar os livros, porque os editores tinham medo de ser processados pelas pessoas que iam ser citadas no livro. Então, o Stephen Dedalus é essa figura escandalosamente autobiográfica, coladíssima na biografia do Joyce. O Leopold Bloom, que é esse outro personagem, essa contrapartida do Dedalus, é uma coisa estranha. O Leopold Bloom é o grande milagre da obra do Joyce e é o grande milagre da literatura do século XX. É uma coisa que os joycianos, e veja, tem gente há décadas espremendo leite de pedra de tudo que envolva Ulisses e o Finnegan's Wake e o Joyce, etc. E ninguém entendeu ainda de onde exatamente ele tirou, de que bolso ele tirou o Leopold Bloom. A gente sabe de algumas figuras na vida dele que tiveram uma presença importante. O próprio Ítalo Svevo, romancista, que era aluno de inglês dele em Trieste, foi alguém que ele conheceu bastante bem. Foi alguém que influenciou a composição do Bloom. A gente vê elementos de uma ou outra figura, mas é um personagem estranho na carreira do Joyce, porque os personagens do Joyce invariavelmente são tirados de pessoas, da vida real dele. A gente sabe, esse fulano é aquele, esse fulano é aquele. E o Bloom não. O Bloom é esse compósito, essa coisa meio estranha que aparece do nada. E como gosta de dizer o John McCourt, que é o presidente da Fundação James Joyce, da Fundação Internacional, ele diz que o grande milagre é o fato de que Leopold Bloom é muito melhor que o Joyce. O Joyce era uma pessoa bem mais mesquinha, uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa muito fechada nas suas relações, alguém que, por exemplo, mesmo os amigos próximos chamavam de Joyce, ninguém chamava ele de James, e reza a lenda que só o Beckett chamava ele de Jim, que era uma coisa que só a família podia fazer. Ele era uma figura um pouco cheia de si, um pouco fechada, muito arrogante, muito altivo, no mau sentido da palavra. E o McCourt gosta de dizer, a gente não consegue entender de onde que ele tirou esse santo laico que é o Bloom, essa figura estranhíssima, cheia de defeitos, cheia de imperfeições, mas absolutamente cativante, absolutamente apaixonante. Você sai de lá, você entra no livro, você não imagina que você pode sair apaixonado por um cara, por um tão Zé Mané, tão qualquer pessoa, tão esquisito. Tão, e, no entanto, ele acaba virando teu melhor amigo da vida. De onde que ele tirou o Bloom é um grande mistério. Mas é uma figura que, num certo sentido, tem uma complementaridade em relação ao Dedalus, porque o Joyce, o ato falho. O Joyce, quando escreve Ulisses, quando publica Ulisses, ele tem 40 anos de idade. O Dedalus, no entanto, como a história se passa em 1904, o Dedalus tem a idade que ele teria em 1904. O Dedalus tem 22 anos de idade. Você talvez não, mas quando você chega perto dos 40 anos de idade, você sabe que é muito difícil você olhar para o teu eu de 22 anos sem algum viés irônico, de afastamento, de afeto que seja, mas você virou outra pessoa, você não consegue levar a sério aquela pessoa de 22 anos. Isso transparece um pouco no Ulisses. E ele projeta nessa outra figura, esse senhor que tem 38 anos na época em que se passa a ação do livro, portanto estaria muito mais próximo dele, algumas dessas características. O Bloom é como ele, um pai de família. O Bloom é como ele, um homem casado. O Bloom é como ele, teve um filho e uma filha. No entanto, o filho do Bloom morreu aos 11 dias de idade, enquanto que o filho do Joyce continuava vivo. Ele tem lá certos paralelos. Só que fica uma coisa meio de elementos complementares, né? É um homem de 40 anos que está encenando o seu alter ego de juventude com os seus sonhos, suas ideias ainda por realizar, e que está colocando do lado dele a sua versão de 38 ou 40 anos de idade, que, no entanto, não tem nada a ver com ele intelectualmente. Não é um escritor, não tem pretensões intelectuais, não tem nenhuma ligação com esse mundo. É como se os dois fossem metades opostas da vida do homem real James Joyce. Um Joyce paisano e o Joyce intelectual escritor. E existe uma coisa muito violenta nessa história, eu acho muito linda também, que é o fato de que, é um dado conhecido da crítica do Ulisses, ele coloca a ação do livro no dia 16 de junho de 1904, porque foi o dia em que ele, de fato, passeou pela primeira vez com aquela que viria a ser a mulher dele para a vida toda. Poucos meses depois desse dia 16 de junho de 1904, eles saem da Irlanda,
vão para a Europa e criam uma vida totalmente independente daquele mundo, não se casam, eles têm filhos bastardos, eles criam uma vida completamente atípica para aquele mundo, para aquela sociedade católica irlandesa, etc. Mas foi aquilo que mudou a vida dele. Conhecer aquela mulher naquele dia gerou a possibilidade da vida futura do Joyce. E ele coloca o livro exatamente nesse dia, o que, no certo sentido, é o melhor presente de Dia dos Namorados que uma mulher de escritor jamais recebeu, né? Tipo, o dia ficou sacramentado para sempre na história da literatura. Mas também tem um dado curioso, porque o Stephen Dedalus é o Joyce. Ok, ele passa por tudo porque o Joyce passou. Mas, no Ulisses, naquele dia 16 de junho de 1904, o Stephen Dedalus não conhece a Nora. O Stephen Dedalus não conhece ninguém. Ele não tem essa mão estendida que vai tirar ele da sua mesquinhez, das suas obsessões, do seu orgulho, das suas pretensões. Quando ele termina o livro e o Dedalus desaparece do livro como sons, né, ele vai andando pela rua, a gente só vai ouvindo os passos dele se afastarem, é uma coisa desoladora, porque você pensa, esse é o Joyce que não teve a salvação, esse é o Joyce que não encontrou uma mulher. E a gente fica, no entanto, com aquele outro cara, que é o não Joyce, mas que encontrou essa mulher e que encontrou esse sentido na vida. De novo, tudo muito atípico, né? Um casamento todo estranho, com lá os seus costumes e agora as suas traições, as suas infidelidades de todos os tipos e tal, mas tem um amor ali, tem um sentido, tem uma salvação. E é um gesto que é muito surpreendente para esse Joyce babaca, cabotino, pernóstico, intelectualoide, dizer, não, aquele Dédalus deu errado. E o que deu certo é esse cara sem pretensões intelectuais, sem formação, sem literatura, todo errado, né? Ele tem as ideias mais disparatadas sobre o mundo, a biologia, a filosofia, a literatura, o que seja, mas esse cara deu certo, esse cara existe, esse cara é real. É um gesto de uma generosidade muito grande, eu acho, e que sublinha esse impacto daquela figura que é esse herói improvável Leopold Bloom, essa figura que nenhum outro escritor teria conseguido imaginar, eu acho. Trazendo aqui, então, essa questão da Nora e, portanto, finalmente, da Molly Bloom, uma coisa que a gente já conversou anteriormente, Caetano, que acho que vai fazer bastante sentido nesse contexto da nossa conversa, é que uma vez você me disse que Ulisses era uma obra profundamente antimachista, e, ao contrário do que a gente imaginaria de uma obra do cânone, de um homem branco, europeu, blá, 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 ela tem essa veia. E eu acho que o monólogo da Molly Bloom é, talvez, o berro, né, digamos assim, dessa veia, mas que o Leopold Bloom faz muita parte também dessa composição, né? Existem décadas de pessoas de todos os gêneros possíveis, homens, mulheres, ou o que é que seja, que ficam chocados com a autenticidade e a violência mesmo, contra o estatuto dominante da sociedade, contra a autoridade da época, que era você dar a voz para aquela mulher desse jeito, você chegar para ela e dizer, vai filha, o palco é teu, né? Talvez seja, era essa a nossa conversa, acho, né? O fato de que o livro, de fato, passa 900 páginas sendo dominado por homens, e daí, no final, você tem esse PS glorioso em que uma mulher vai lá, amassa isso tudo, faz uma bolinha, joga fora, e diz, não, agora vocês vão ouvir a minha história, agora eu vou passar isso tudo a limpo. Ela é uma espécie de sobrevivente de um cenário pós-apocalíptico ali, e diz, não, agora é comigo que vocês vão ficar. E isso é um gesto muito violento. E a constituição dessa mulher é muito radical para aquele momento. O Ulisses é um livro assustadoramente corajoso. Às vezes eu me espanto de pensar que outros livros... Pensa, em 1904, quando a ação se passa, o Machado de Assis estava vivo. Em 1922, quando o livro era publicado, você estava lendo ficção e consumindo ficção no cinema, por exemplo, ainda num mundo de mulheres domesticadas, mulheres em perigo, mulheres ao ladinho dos homens. E aquele livro estava lá grotescamente, desse ponto de vista, gritando desejo feminino, sexualidade feminina, uma posse do corpo e uma posse do desejo
que são ainda escandalosamente modernas. É um livro que são pessoas, aqueles dois, especialmente a Molly e o Bloom, são pessoas com um cérebro que não é de 1904, que não é de 1922. E digo mais, e que muita gente ainda... Esse cérebro não chegou em 22 agora. Não, tem gente que não ouviu aquele galo cantar, né? Não. É um livro, nesse sentido, eu acho espantoso. É um livro que aborda preconceito racial, antissemitismo, xenofobia, machismo, de frente. E as pessoas tematizam essas coisas. O Bloom fala abertamente dessas coisas. Ele, por exemplo, ele tem todo um episódio, sobre, uma fala sobre pacifismo, né? E eu gosto sempre de lembrar isso para os alunos. Em 1904, ninguém era pacifista. Em 1904, Tolstói era pacifista, e ele foi excomungado por causa disso. Gandhi vai se inspirar nisso para criar um... Gandhi era um tolstoiano. Tolstói era super atípico, isso é antes do Lennon. Isso é antes das pessoas acharem que paz podia ser uma ideia legal. Belicismo era joia, era patriotismo, era virilidade. E o Bloom está lá como um louco defendendo o amor. E ele apanha, literalmente, por causa disso. As pessoas jogam uma lata de biscoito nele porque ele sai defendendo o amor. O livro é muito estranho quando você para pensar que ele foi publicado 100 anos atrás e que ele diz respeito a um mundo de 118 anos atrás. E a gente fica dizendo isso aqui porque nós estamos entre pessoas esclarecidas, iluminadas, que saem de casa para vir falar de Ulisses num dia de semana. Mas a Beth tem toda a razão. A gente está olhando para o nosso mundo, para o nosso país, e vendo um mundo para quem a Molly ainda é incômoda. A Molly não é naturalizada. A ideia da mulher falar do seu desejo, do seu corpo, usar o homem como material de prazer ou de qualquer outra coisa, está longe de ser natural para uma parcela gigantesca da nossa sociedade. E não só ela é tematizada no livro, como isso que eu acho lindo, ela é tematizada sem choque, né? Não é pelo valor do choque, não é pela contraposição. Não, a Molly simplesmente fala aquelas coisas porque elas são normais. O Bloom simplesmente peida porque ele tem gases. Ele vai ao banheiro e limpa a bunda com papel porque todo mundo faz isso. Não é pelo valor do choque, é simplesmente porque aquelas coisas fazem sentido no mundo daquelas pessoas, né? E eu acho isso, ainda hoje, muito espantoso. O que eu acho engraçado é que, quando a gente fala assim... E a Molly? A Molly é isso, a Molly é aquilo, a Molly é aquilo. A Molly é tudo isso que você falou. E um pouco mais, só que ela é escrita por um homem. Claro que eu acho que tem muita inspiração das mulheres da vida dele, sobretudo da Nora, pelo que a gente sabe, pelo livro das cartas lá deles. Mas eu acho que ele achou eu não sei, era essa história que a gente estava falando. Eu não sei, ele achou, porque o livro tem várias maneiras de contar, estilos, etc, etc, etc. Mas, quando chega no final, que é a voz feminina, tem outras mulheres, né, no romance. A Molly, aliás, acho que a cena mais linda, uma das cenas mais lindas, é quando ele está observando como é que ela chama? Na praia? A Gertie. Na praia, e tem aquele orgasmo com fogos de artifício, negócio que na pedra, assim, é uma das coisas mais eróticas que eu já li na minha vida, sem tocar, sem pegar, é um negócio assim sensualíssimo. Bom, fora isso, o capítulo, quando eu entrei no capítulo da Circe, o que é? É Circe mesmo o episódio? O bordel? É Circe, né? Em 2022, brasileira, eu fiz assim, o que é isso? Esse cara escreveu isso. Lá tem um erotismo sem censura, com escatologia. Ele fica grávido. Ele fica grávido. O Leopoldum fica grávido. Recebe uma rolha na bunda. Aquele capítulo me deu uma desnorteada, porque eu achei assim, ele aborda o sadomasoquismo
aborda a margem, a margem, a vida à margem, a sombra do erotismo sexual, vamos dizer, com conhecimento de causa e trazendo para a literatura, assim, de uma maneira sem censura, que para mim é exatamente o que acontece com a Molly Bloom. Agora, de que maneira eu acho que ele conseguiu descensurar? Eu tenho a impressão que foi exatamente falando na primeira pessoa e através da falta de censura do que é como fala isso, quando a gente faz, sem elaboração, né? Então, eu acho que essa maneira ajudou a ele ser uma mulher, porque em vários momentos deste processo, aqui ensaiando, a gente ensaiando, eu esquecia que existia um autor homem. E eu comecei a tratar a Molly como se a Molly fosse originalmente criado por mulher. Eu não sei, deve ter tido alguma ajuda, eu não sei como, porque é muito feminino, é muito original, é muito autenticamente mulher, e inclusive quando aborda preconceituosamente, vamos dizer, o que seria hoje politicamente incorreto, né, falar mal de mulher, todas essas mulheres, mesmo no viés, vamos dizer, do feminismo, ou de coisas que hoje nós pensamos diferente, mas você pensando isso em 1904, mesmo assim, a Molly, que eu acho que é a Molly que escreveu, né? Eu nem considero o James Joyce, mesmo assim, ela volta com um reconhecimento da força feminina no sentido de criação, no sentido de preservação da espécie e no sentido de amor, né? Amor, sexo e morte nesse sentido, né? onde o mundo começa, e não através de um discurso, de um olhar de homem. E isso é muito impressionante. Eu, só para completar, Dani, quer falar uma coisa sobre isso? Alguma coisa? Não, eu acho que eu concordo com você. Esse mistério do autor, né? Falando também para o Caetano, né? Que assim, por que será que esse cara, há 100 anos atrás, escreveu com tanta propriedade sobre coisas que ainda não, quer dizer, que a gente, né? Com a nossa ignorância sobre a complexidade de pessoas fora do nosso tempo, né? Que a gente não conhece. Como é que eles eram tão com essa complexidade com relação ao sexo, por exemplo, né, ao desejo, né? A gente não sabia que os nossos avós poderiam, né, os nossos bisavós poderiam ter pessoas na mesma época que eles com essa complexidade, né, de pensamento sobre a vida, o sexo e o desejo e tudo mais. É muito impressionante. E fazendo isso com você, né, tendo esse segundo viés, o primeiro viés é autor, homem, fazendo essa mulher, e o outro viés, para mim, é Molly e Beth, né? Como separar esse segundo autor, né? Que é você encarnando essa figura, né? E confundindo também, para a gente que está aqui fora, quem é Beth, quem é Molly, né? Então, acho muito interessante o que o teatro faz também com personagens, né? Que faz essa confusão danada e é muito atordoante. É isso, sei lá. Mas é isso, é realmente muito impressionante e sempre fico pasma, né? E eu me lembro também do Proust também, o Sodoma e Gomorra também, quando eu li também, eu falei, pelo amor de Deus, sabe? As descrições eróticas, homossexuais, assim, sabe? Coisas que também eu fiquei
pasma, né? Assim, e assim por diante. E voltando atrás também, sei lá, Platão, sabe, no Banquete também, né? Quer dizer, a gente tem uma fantasia sobre a inocência dos nossos antepassados, e acho por isso também, voltando àquela primeira pergunta, que eu acho que essas permanências desses livros, né, o Banquete, o Proust e o Ulisses, eles são testemunhos de que a humanidade é complexa desde o começo, né? Quer dizer, não importa, e é bom que com a escrita a gente tenha esses testemunhos, né? Mas voltando para o teatro, não sei se vocês assistiram, voltem para assistir, porque tem essa coisa louca que é Beth Coelho, Molly Bloom, James Joyce, para vocês verem. Claro, quando a gente está fazendo, se a gente não, de alguma maneira, sabe, tratar, por exemplo, James Joyce como um colega, né, o negócio fica inatingível e você fica meio incapacitado de fazer. Então, você tem que tratar Jamesinho aí. Olha aqui. Não é bem assim, não. Espera aí, James. Essa palavra aí, não, isso está errado. Vamos dar uma consertadinha aqui. A palavra errada é minha. Não. Mas, enfim, esse tipo de relação, de brincadeira, que é você trazer para o seu, né, para sua, se apropriar de alguma maneira e que aquelas palavras sejam tuas. Né? Na verdade, o teatro é nada mais, nada menos que isso. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho que falar qualquer coisa, essa palavra ela precisa ser minha, ela precisa nascer de mim. Né? E um desses ensaios foi muito interessante, porque um dia a gente estava aqui ensaiando e foi bom que a Daniela falou assim, porque, por mais que esse processo foi muito... O processo, toda a dramaturgia foi com o Caetano, essa parceria foi assim imprescindível. Essa peça não existiria sem ele. Mas um dia a Daniela falou assim: sim, eu estou vendo que está tudo certo, tá aqui, tá James Joyce, tá Molly Bloom, tá tudo certo, assim. Tá o James Joyce aí, só falta, eu quero ver o Pold, eu quero ver Molly Bloom, entendeu? Que é o nosso. Agora é a nossa autoria, vamos dizer assim, né? Sendo que foi muito importante, obviamente, que uma tradução desse porte não é uma tradução, né? Uma tradução desse porte é uma recriação e é uma transcriação, como diria Haroldo de Campos, exatamente, e foi o que o Caetano fez. E é óbvio que ele precisa recriar, ele precisa ser autor daquilo. Então, foi muito importante ter essa coisa com Caetano Joyce, sabe, também, porque embola mesmo, né? No teatro embola, isso embola, assim. Então, eu vejo o Caetano como o pai desse texto, sabe? Eu não fico imaginando James Joyce, para mim é ele, assim, eu já estou tremendo nas bases de ter que fazer a peça para ele amanhã. Então, é isso. Mas só tem um teórico de tradução que é tcheco, então eu não vou me arriscar a dizer o nome dele, mas ele compara a posição do tradutor com a posição do ator, porque ele diz que o pacto é o mesmo. A pessoa que está no teatro, ela sabe que ela está vendo a Beth Coelho, mas em algum registro do cérebro dela, ela precisa acreditar que ela está vendo a Molly Bloom. Ela não pode ir nem para um lado demais, porque daí ela entra na paranoia e precisa ir ser internada, nem para o outro, porque ela não consegue fruir a peça. Então, você está meio que numa corda bamba em que você mantém a consciência de que existe um pacto, mas você tem que mergulhar naquele pacto para poder lidar com aquilo. E ele diz que a tradução literária funciona assim. A pessoa que está lendo Ulisses, na minha tradução, não está lendo Joyce. Ela está lendo o que eu escrevi. Mas, para que a experiência funcione, ela precisa simultaneamente manter isso na consciência, mas apagar isso um pouco e acreditar que ela está lendo um livro que foi escrito 100 anos atrás, em inglês, do outro lado do oceano. E eu acho isso bacana, porque eu acho bonita essa coisa do poder da diagonal, né, do intermediário. A pessoa que está na plateia, amanhã, nas próximas semanas, para te assistir, ela está assistindo a Beth Coelho, dizendo as palavras que o Caetano escreveu, a partir do texto que o Joyce escreveu, impersonando ou inventando uma mulher que ele derivou da mulher dele, em grande medida, mas que ele tirou do nada. E a gente, no entanto, sente um acesso direto. É o que você diz, não cito nem o Joyce, eu estou falando direto com a Molly, eu estou sendo direto a Molly.
Não tem nada de... Mas esse acesso direto só existe por causa desse monte de camadas diagonais. E ele só existe porque elas estão lá. Mas estão lá para fazer sentir essa verdade final. E literatura é isso, né? Tradução é isso. Teatro é isso. É mentir para dizer a verdade, né? É fingir para chegar no que existe de mais duro. E eu acho lindo isso acontecer em camadas desse jeito. Isso acontecer desse jeito super tortuoso. E, no entanto, a gente perceber que o que tinha que brilhar continua brilhando. O que tinha que pulsar continua pulsando. E eu acho... É aí que vou ficando brega de novo, mas eu acho isso absurdamente encantador. Como é que esse cara fez isso, né? Porque, assim, não nos enganemos, né? Hoje é extremamente... É um lugar discursivo complicado. Um escritor, homem, decidir, vou escrever um monólogo do ponto de vista de uma mulher. É uma posição delicada. Você pode entrar nisso? Pode, deve. Eu acho que os escritores não devem se censurar de fazer isso. As escritoras, os escritores. É para isso que serve literatura, para você ser outra pessoa. Você tem que ter essa coragem. Mas é um lugar delicado. E era delicado em 22. Era extremamente delicado. Você escreve um livro... Você escreve 900 páginas de todo tipo de experiência diagonal, mediada, tortuosa, de pastiche, de citação, de caricatura, de invenção. E daí chega no final, você diz, tá, agora eu vou jogar isso tudo fora. Eu vou como que baixar essa barreira que estava na minha frente, vou eliminar o artifício e vou simplesmente deixar uma pessoa falar. E essa pessoa é uma mulher, que não teve voz até agora praticamente. E eu vou entrar... em todos esses lugares. Vou entrar no antifeminismo da própria mulher, vou entrar no rancor da mulher. A minha mulher é preconceituosa, ela não é idealizada, ela não é romantizada, mas ela também não é objetificada, ela também não é... É tipo... Tem que ser, para usar a expressão adequada, tem que ser muito macho. Seja você homem ou mulher, ou escritor, ou atriz. É uma coragem desgraçada. Você escrever dezenas de páginas... Corda bamba total, sem rede de segurança, não tenho narrador, não tenho outros personagens, não tenho nada. Só tenho essa voz falando do começo ao fim. O sujeito sabia que ele estava correndo riscos ali. Sabia que ele estava arriscando a caricatura, estava arriscando o erro, estava arriscando o fracasso total. E eu tenho a impressão que grande literatura e grande teatro, grande arte... acaba se produzindo quando você aceita correr o risco. Quando você aceita correr o risco do fracasso. Isso pode dar muito errado. Isso pode dar grotescamente errado. E quantas vezes já não deu errado? Homens escrevendo mulheres. Homem querendo se colocar nesse lugar. Deu catastroficamente errado em inúmeras ocasiões na história da literatura. Mas quando dá certo, de uma mulher escrever um homem, de um branco escrever um negro, de um humano escrever um cachorro... E quando dá certo, pode dar gloriosamente certo. E no caso da Molly, a gente está diante de um caso desses, eu acho, com fogos de artifício. Né? É legal, né? Esse negócio do... a mentira que produz a verdade, né? Assim, a mentira criativa, né? Longe de ser fake news, viu, gente? Mas essa mentira, a invenção, né? A ficção, a narrativa que produz essa verdade. E o teatro, mais do que a literatura, mais do que a música, mais do que qualquer coisa, eu acho que é o maior lugar, assim, ele pode ser o lugar mais mentiroso do mundo, se ele for mal. É uma cordinha bamba mesmo, é um risco. Mas, ao mesmo tempo, dando certo, é o lugar mais belo no sentido de mais verdadeiro no sentido de criação, assim, a meu ver. Eu acho que nesse sentido a obra do Joyce ela é muito propícia para esse movimento, porque é uma obra que é muito difícil não ser atravessado por ela. Então você realmente está vivendo mesmo aquilo a todo instante. Então não é só que tem uma mentira criativa sendo contada, ela está sendo vivida mesmo, né? O texto da Molly Bloom ele é escrito sem pontuação, né? Por quê? Nesse momento, é somente dela? Então, eu não sei por quê, porque essa pergunta seria para o James Joyce, mas ele não estando, eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Eu acho que ele fez exatamente aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que foi, a genialidade dele foi
que através ele entrar dentro de uma mulher, vamos dizer, de uma cabeça, ou de um cérebro, ou de um pensamento, ou ele teria essa liberdade, e o pensamento não tem ponto e vírgula, né? Não tem muita gramática. Então, eu tenho a impressão que foi isso, ele faz essa opção lindamente. Além do que isso proporciona também, uma interpretação aberta, ela é ampla, né? E se você for olhar na tradução primorosa, né, do Caetano e outras traduções também, né, gente? Estou falando do Caetano, mas é óbvio que a angústia da influência, como diria Harold Bloom, né? Você deve ter tido algumas aí, enfim, mas de qualquer maneira o Caetano sabe muito bem disso. Então, por exemplo, a escolha de uma palavra, de cada palavra, ele sabe disso, que é uma escolha de vida ou morte, porque se você escolhe uma palavra que fecha, que ela vai funcionar ou como uma vírgula ou como um ponto, você pode travar o entendimento amplo, às vezes, então, por exemplo, é difícil quando eu fui fazer, é difícil tentar não pontuar. Quer dizer, você tem que achar a respiração e você tem que achar um entendimento, mas esse entendimento ele tem que ficar um pouco suspenso, porque eu não posso dizer... por exemplo, vou dar um exemplo. Ele nunca me pediu uma coisa dessa. Não pode ser tão agressivo, não pode ser... É porque o café leva para uma mancha na camisa, e a camisa que eu deveria lavar, será que eu vou lavar? Vou lavar amanhã. A água, como é bom... Você entende? É uma coisa que vai levando na outra. Além do cuidado extremo com a escolha da palavra, com a música da palavra, com a acentuação da palavra, com a respiração da palavra, às vezes, um final de uma palavra do início com outro, as tônicas, né, as sílabas, ou, às vezes, uma brincadeira, como, por exemplo, com palavras com enfim, é uma infinidade, é de uma riqueza, é de uma riqueza. Se tivesse ponto, vírgula, travessão, qualquer coisa nesse sentido, acho que não teria essa grandiosidade. Essa é uma das 8ª maravilhas do mundo, a meu ver. Tem umas explicações convencionais, inclusive do próprio Joyce, e tem uma que Fora que a Nora também não... Pois é, essa é uma delas. E tem uma que eu vou tirar da manga no final, que é uma coisa que tem me incomodado. De um lado, uma coisa que se diz muito é isso. Ele se baseou muito na própria mulher dele para compor essa personagem, psicologicamente, em termos de opiniões, de estado de espírito, de grosseria mesmo, inclusive. E a Nora, de fato, usava muito pouca pontuação quando escrevia. Eles trocaram poucas cartas na vida, porque, basicamente, desde que eles se conheceram, eles se grudaram e nunca mais se afastaram um do outro. Mas, em umas poucas viagens que o Joyce fez, eles trocaram cartas. Algumas delas ficaram famosas, porque são cartas eróticas esquisitíssimas e fascinantes. E as cartas dela, de fato, têm muito pouca pontuação. Ela não era uma criatura plenamente alfabetizada, no sentido de sofisticadamente literária, e ela escrevia do jeito dela, e ele gostava disso. Ele achava que isso tinha um pouco a cara dela. Explicação número 1. Explicação número 2... tem a ver com esse dado da concentração, né? Eu tenho para mim que isso é um dado muito importante. Ele escreveu o livro todo sobre o mundo de homens e agora ele diz, eu gosto de dramatizar isso com os alunos, né? Imagine que você é um escritor, você se dá conta que você escreveu um puta livro, mas que, faltou um ponto de vista feminino aqui. O que eu faço agora? Escrevo mais 900 páginas? Não vai rolar, né? Então, vou ter que concentrar essa presença dessa mulher. E daí ele abre as comportas. Ele deixa ela falar, ele deixa de interferir, ele, tira a mão do volante e diz, vai. E isso envolve, inclusive, esse elemento de deixar essa ambiguidade ocorrer, deixar esse fluxo não ser organizado, abrir mão do controle. Eu tenho absoluto fascínio por aquelas revoadas de estorninho, sabe, que a gente fica vendo no YouTube. E o monólogo da Molly tem dessas, né? É uma coisa que vai shape-shifting, né? Ela vai virando outras coisas. A frase começa num lugar, quando você vê, foi para outro, e você não sabe... Eu já tive que pontuar o monólogo para leituras públicas. Às vezes você se sente cometendo uma violência, porque você vai ter que disciplinar aquilo, e aquele texto não é para ser disciplinado. Então, a explicação número 2 foi uma tentativa, eu acho, de permitir um acesso mais direto, de abrir, de fato, essa torneira, esse jorro. Existe uma explicação número 3, que o próprio Joyce mencionou numa carta,
que ele teria tirado os pontos e os sinais de pontuação em geral. E vale lembrar, existe um sinal de pontuação, né? Existe um ponto final bem no meio do monólogo. Presente e as pessoas passam... Peça. Oi? Presente na peça. Lógico. E as pessoas passam batido por isso às vezes. Mas que ele teria tirado esses sinais de pontuação porque ele dizia que isso evocava uma mulher que se despe e tira os seus alfinetes. E a ideia dos alfinetes está presente no livro em mais de um momento. O Bloom diz que as mulheres parecem flores com espinhos porque estão cheias de alfinetes, prendendo a roupa, prendendo o cabelo e tal. E isso seria esse momento em que ela vai tirando esses adereços e vai se expondo mais nua. E aí agora vem a explicação que eu vou tirar da manga. Porque, especialmente por conversar com colegas da música, a gente estava montando lá um concertinho para fechar uma disciplina minha de pós-graduação. E eu chamei uma colega que eu adoro, lá da Federal do Paraná, que toca teorba, que é um alaúde barroco, renascentista barroco gigantesco. E eu falei para ela, você vem aqui na minha turma tocar tal área de tal ópera barroca, porque ela está presente no Finnegan's Wake? Ela falou, vou, maravilha. E foi super lindo. Mas ela falou, mas espera, o Finnegan's Wake é de 39, né? Eu falei, é. Ela falou, essas coisas estão no Ulisses já? Eu falei, então. Ela falou, cara, ninguém ouvia música renascentista e música pré-barroca na Europa dos anos 30. E a gente está até hoje tentando entender de onde que o Joyce conhecia essa música. Ele lia música, ele teve formação de músico, ele era um cantor semi-profissional, ele tirou 2º lugar no concurso nacional de tenores na Irlanda. Mas o fato é que ele estava lidando com um repertório de compositor de polifonia flamenga, de barroco inglês, de renascimento italiano, que ninguém ouvia, que entrou na moda no século XX nos anos 60, nos anos 70. Mas ele conhecia bem aquilo. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque havia uma praxe, especialmente nessa música instrumental para laúde, do século XVI, do começo do século XVII, de escrever algumas peças, especialmente os prelúdios, sem barra de compasso. Você sabe que você escreve partitura e você divide o tempo musical em células, que são os compassos, né? E os prelúdios dessas obras frequentemente eram escritos sem barras de compasso, como um grande fluxo musical. E isso, quando você vai ler a partitura, isso te dá uma insegurança muito grande e, ao mesmo tempo, abre exatamente essas ambiguidades, porque você tem que decidir onde as frases acabam, você tem que decidir onde fica a coerência de uma melodia com a outra, onde pontuar. Os músicos falam, às vezes, em pontuar mesmo, né? Você marca na partitura. E eu tenho a impressão que algo pode ter vindo na cabeça do Joyce dessa ideia dessa música indisciplinada, dessa música que vinha e meio que tem que convidar o intérprete a dizer, pontue como quiser, decida onde vai acabar a frase, decida onde você vai respirar, decida como é que você vai fechar essa ambiguidade. Esse verso é daquela frase ou é daquela frase? Esse verbo, desculpa. É dessa frase ou daquela? Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso também. Muita coisa do Joyce, quando você procura fundo, você encontra uma explicação musical. Ele era um cara com uma cultura musical muito grande e com um ouvido incrível. Ele escreveu música, ele compôs, ele cantava, ele tocava piano, ele tocava violão. E eu acho que muito vem da música. Eu tenho a impressão que existe um dado importante aí também. Você falou que o Stephen Dedalus não encontra... Que o Dedalus não encontra a Nora. A Nora, né? Em compensação, o Bloom é um corno manso, fascinante, né? Assim, porque não só é manso, como goza, né? com a traição da mulher, né? com a ideia dos homens que tiveram na cama, dividiram a cama com ela, né? Isso faz ele ter uma ereção e ficar excitado com essa ideia. Então, eu fico curiosa a respeito dessa Nora, né? Porque essa Nora que não aparece para o Dédalus aparece dessa maneira tão pouco amor, né? Porque amorosa, sim, mas tão pouco amorosa ao mesmo tempo, né? Tão desafiante da relação dos dois, né? Então, o que você acha disso? O grande amor, o amor do casal Bloom, eu acho que é uma das grandes histórias de amor de toda a história da literatura. Mas ele é tudo menos típico ou encaixável em qualquer outro modelo. Eles são esquisitíssimos. A relação sexual deles é estranha. Durante muito tempo a crítica disse eles não têm relações sexuais há 11 anos. Tem que ser muito pouco criativo. A única coisa que o livro diz é que eles não têm relações com ejaculação do sêmen no vaso natural da mulher. Mas, cabe muita coisa ainda fora disso. A relação sexual deles é estranha, o tipo de afeto deles é estranho. Eles são um casal
que está há muito tempo junto, eles têm azedumes, eles têm reclamações, a Molly acha que gosta menos do Paul do que ela gosta de verdade, né? Isso vai transparecendo no monólogo, né? Ela começa às vezes com uma má vontade, esse mala desse cara, fica me enchendo o saco, não sei o quê. No final ela vai se deixando levar por um sentimento que meio que surge sem acreditar. Tem uma coisa que é muito Ulisses, nada é tão simples, nada é tão claro. E tem uma coisa biográfica complicada. A gente sabe pouco do casamento dos Joyce, por isso, porque eles passaram a vida juntos e não escreveram cartas. Né? Naquela época que não tinha WhatsApp e Instagram, a gente não sabe o que eles diziam um para o outro. Mas tem um momento importante na vida deles, que é esse momento em que o Joyce volta para a Irlanda para apresentar o filho para a família da Nora. Eles tinham, na época, um filho só, ele leva o filho para Galway para conhecer a família dela. Nessa viagem, eles ficam longe um do outro pela primeira vez, e um amigo comum deles vem soprar umas fofocas no ouvido do Joyce de que um outro cara teria ficado com a Nora antes dele. E o mundinho psíquico do Joyce desmonta, mas violentamente. E eu acho que ali ele entende o fascínio da ideia de que a mulher dele foi cobiçada por outro, ele entende o quanto a estabilidade dele depende de que aquilo não seja verdade. Ele escreve cartas desesperadas para ela desmente essa história, e daí é que eles entram nessa troca de correspondência erótica meio escatológica, meio grotesca às vezes. E é exatamente essa dinâmica. Do momento que ele se sente ameaçado nesse desejo, ele automaticamente reverte para o desejo, reverte para a sexualidade. E os dois, parece que a partir dali, desenvolveram um pouco essa mecânica, de que esse desejo, esse tesão deles, vinha da instabilidade do que é a coisa da fidelidade, da permanência, da estabilidade. Era como se eles fossem fascinados pelo risco, pela possibilidade da perda. A gente sabe que o Joyce teve um semi-caso, ele teve uma grande atração por uma aluna, aquilo que a gente falava no café, uma aluna de inglês. Não se sabe exatamente se aquilo foi a vias de fato ou não, mas a Nora soube e também ficou extremamente irritada. A gente sabe que o Joyce achava que um outro colega dele, da Berlitz, gostava da Nora, e a Nora gostava de brincar com essa carta, de brincar com o ciúme dele. Então, o ciúme dos dois era uma coisa muito forte para eles, que confirmava aquela estabilidade, que confirmava aquele casamento. E isso transparece no casal Bloom. Isso transparece nessa relação super complicada. O Bloom é um corno consentido, às vezes parece que ele é quase um pró-corno, né? Porque ele quer aquilo, ele incita, ele é acusado disso dentro do romance. Né? No episódio de Circe, em que as coisas vêm à tona, não, cara, você quer ficar aí no buraco da fechadura olhando a tua mulher ser comida por outro. É isso que te liga. E também não é bem isso. Ele também está incomodado com aquilo. Ele está super incomodado, mas meio fascinado. E, ao mesmo tempo, tem um lado de aquiescência. Né? Ele diz isso, mas o que adianta? Eu posso voltar para casa agora e azedar o encontro dos dois. Mas, cara, vai acontecer amanhã, vai acontecer semana que vem. Se ela decidiu, vai rolar. Então, tem uma sessão de psicanálise gigantesca, né? São 20 anos. Só lembrando que o Paul tem uma amante, né? A Marta. Tem uma amante, né? Ele tem, para quem... não. Ele tem uma amante epistolar, que é uma história muito louca, porque assim, ele publica um anúncio no jornal, dizendo precisa-se de senhorita para ajudar cavalheiro com obra literária. Recebe dezenas de respostas, seleciona uma, sabe com Deus com que base de rabdomancia, assim, mas ele pega uma que ele sente que vai entrar na vibe meio, sei lá, sadomaso, doida que ele quer. Em poucas cartas, eles já pararam de falar de tarefas literárias, e então num discurso muito assim, o que você faria ser? Mas coitadinho de você, a pobrezinha de mim está com saudades do coitadinho de você. As cartas já estão ficando perigosinhas. Mas o divertido é que essa figura, está muito mais afim de ir adiante com isso do que o próprio Bloom. Né? Ela diz para ele, ela pergunta, por exemplo, que perfume que a tua mulher usa? Por favor, já perguntei e você não me disse, eu quero saber que perfume que a tua mulher usa. E eu, tapado, levei tempo para entender isso. Foi o Paulo Henriques Brito que me falou, cara, ela quer se encontrar com ele.
E daí ela não quer que ele volte para casa com um perfume diferente da esposa. Ela tá, tipo, 1000 passos à frente dele. E ele tá meio tipo, opa, agora essa louca quer se encontrar comigo, eu já não sei se eu quero. Então, de novo, o Bloom tem uma amante? Sim e não. Ele quer esse caso? Muito, mas também não. Ele quer voltar para casa para a esposa que cometeu adultério. E a relação dos dois é complicadíssima. E, de novo, como tudo na vida de verdade. E como, no entanto, às vezes, a má ficção, a má literatura, o mau entretenimento nos faz esquecer que é verdade, porque as coisas são: o amor é para toda a vida, o encanto dura para sempre, a salvação da alma vem disso, daquilo. Não, cara, tudo é complicado, tudo é estranho, tudo é doentinho, né? Tudo no Ulisses é doentinho, é pervertidinho, e é encardidinho, e por isso que é legal, no fim de contas, por isso que é bacana. Né? Tradutor e traditore. Sim. Né? Ou seja, tradutor é traidor. Você, em algum momento do seu trabalho de tradutor, você se preocupa que pode eventualmente estar traindo o seu autor que você está traduzindo? Ou isso é um tipo de preocupação que jamais aparece na sua cabeça? Eu gosto muito dessa imagem. Eu estou a serviço. Eu sou o intérprete, eu sou o meio de caminho. Eu sou o pianista que está tocando a partitura do Beethoven, para um público que não sabe ler partitura e quer ouvir Beethoven. Ele precisa de mim. Eu preciso vir ali e fazer esse serviço. Mas isso, para mim, é uma posição muito confortável. É um lugar, inclusive, que me agrada demais, porque é um lugar de relativização de ego muito bacana. Eu sinto que eu estou fazendo um trabalho para o Joyce, não sou eu que estou na vitrine, eu não estou chamando atenção para mim, eu quero me apagar. Isso é bacana, isso é legal. Isso pauta muito o que você está fazendo. Isso me pauta muito nos autores de que eu gosto mais, e em que você precisa ficar o tempo todo puxando um freio de mão da tua empáfia. Porque chega uma hora que você diz, cara, eu entendo esse autor. Eu sou capaz de saber o que ele faria se ele escrevesse no Brasil em 2022. E é a hora que você precisa parar e tomar um café e lavar o rosto e dizer menos. Volta para o teu lugarzinho de tentar se entender. Isso acontece muito quando eu traduzo uma escritora escocesa que chama Alice Smith, com quem o meu santo bate de um jeito meio assustador. Assim. É uma coisa... Eu sinto que eu viro ela quando eu traduzo, e é divertido porque ela tem 1,50 m, é pequenininha. Eu conheci ela, eu encontrei ela uma vez e... Eu gosto de contar a história como se fosse verdade, mas na hora eu fiquei com medo. Porque no dia anterior, eu passei o dia pensando que eu vou me apresentar para ela dizendo: oi, eu sou você no Brasil. Porque é isso, tipo, para os brasileiros, eu sou você. Mas eu não tive coragem de dizer isso para ela. Então você precisa um pouco se segurar. Mas, ao mesmo tempo, eu não me incomoda como um problema essa coisa da possibilidade de traição. Eu acho que que fugi do conservatório, que nunca fui de teatro, que a Beth diz que eu sou escritor, que escrevi coisinhas poucas e irrelevantes. Eu gosto demais desse lugar de ser o veículo de outro escritor, de ser esse acesso, de estar ali para ser aquela pessoa, para ser fiel à verdade de um projeto estético literário que foi outra pessoa que desenhou. Eu gosto muito desse lugar, eu gosto muito dessa posição. Então, esse espectro da traição pode ser só burrice, né? Pode ser só empáfia, isso pode gerar só merda. Mas, para mim, é um lugar confortável, agradável. Eu me sinto a serviço e, portanto, não me preocupo com essa ideia de que eu estou traindo ou pervertendo. E tem uma coisa que eu acho que é necessário dizer, né? Essa frase, ela circula muito pouco entre tradutores. Ela circula muito fora do mundo da tradução. Tem a maldição de ser um trocadilho bom, né? E daí vira uma chave bacana. Mas agora outra coisa cabotina. O Walter Benjamin, famoso filósofo e tal, gostava de lembrar um negócio. Você escreve música, você atinge a universalidade com muita facilidade. Qualquer pessoa pode ouvir aquilo. Você pinta um quadro, qualquer pessoa pode ver aquele quadro. Você produz um filme, num certo sentido, o mundo todo pode ver o teu filme. A literatura está condenada a ser provinciana, porque ela é condenada a existir em idiomas. O indivíduo escreve um poema e ele só vai poder ser lido por aquela ridícula parcela da humanidade que lê aquele idioma. Seja ele o inglês, que é uma língua muito
universalizada, seja o alemão, seja o francês, seja o Wolof, seja o Tamil, seja o Tagalo, o que quer que seja. A literatura está condenada a só falar com aquele público. Nossa, eu não conhecia esses idiomas aí, não. Tá vendo? Eu gosto de citar os bizarros. Qual é a solução para esse dilema? Ela precisa de tradução. Então, você pensar, como a gente às vezes pensa, né, que a tradução é um second best, né? Putz, infelizmente eu não leio norueguês, então vou ter que ler a tradução. Às vezes a gente se sente, né, nessa posição pouco privilegiada. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, coitado do livro norueguês, porque se ele não for traduzido, ele não vale nada. Um livrinho, a gente estava falando, eu traduzi um livro dinamarquês. 5 milhões de pessoas no mundo falam dinamarquês. 5 milhões de 7 bilhões e meio. Então, tipo, um autor dinamarquês precisa de tradução. Então, se existe traição no processo, e se existe inverdade ou desvio, eu acho que é uma parcela tão irrelevante comparada com a bênção que é um livro, de repente... Pensa, pô, Tolstói. O russo é uma língua grande, mas, cara, o russo é uma língua com menos falantes do que o português. Pensa, toda a humanidade pode ler Tolstói, porque ele foi mal traduzido, bem traduzido, retraduzido, plagiado em tradução, whatever. Essas coisas têm seus defeitos todas, mas elas permitem que a obra chegue nesses outros lugares, que elas permitem que a gente esteja aqui falando de Joyce no Brasil em 2022. Então, eu acho que o elemento da traição, esse elemento da opacidade, né? Eu não consigo chegar ao original, eu preciso que isso seja mediado por uma tradução, tem o seu encanto também, tem o seu imenso potencial, eu acho. É exatamente como a coisa do pianista que toca Bach. É bonito poder ler Bach. Eu leio, eu consigo eu mesmo tocar, mas eu prefiro 800 vezes ouvir o Glenn Gould e os pianistas de verdade tocar. E eu quero ouvir 25 versões da mesma coisa. E isso, para mim, é uma maravilha. Que maravilha que não existe um original único em música. A música é a mais abençoada. A música e o teatro. Não existe um original único. Existem iterações, existem versões. E isso é um enriquecimento sem fim. Não tem como escapar dessa pergunta, que nem a primeira pergunta que eu comecei fazendo, mas o monólogo da Molly Bloom é permeado, se não pautado, pelo sim. Pela palavra sim, tem mais de 90 vezes, e se eu li corretamente na visita guiada hoje mais cedo, mais de 90 vezes e 19 vezes no terceiro terço, né, Caetano? Acho que, para dar uma boa nota de encerramento, eu queria ouvir de vocês a interpretação, a tradução, ao que a Molly está dizendo sim. O que vocês entenderam disso, Beth, depois da montagem do espetáculo, Caetano, depois desses 20 anos aí de Joyce. E aí eu deixo vocês decidirem de novo e, por fim, como responder. Essa palavrinha, sim, eu acho que é a palavra que guia a personagem, né? A Molly Bloom. E esse sim é sensacional, porque assim, eu não sabia, não tinha ideia da quantidade de variação que uma pequena palavra pode existir numa palavra. E eu tentei, no máximo possível, encontrá-los. Óbvio que não foi essa quantidade, porque a gente, né, fez um recorte, mas sobraram muitos sims. E é incrível, porque existe até sim como não, até como o nosso não coloquial, mas assim tem tantos sims de várias maneiras, e muitas vezes de respiração. O sim é a pontuação do monólogo. E mais ou menos eu uso isso, a pontuação não só da respiração, mas a pontuação corporal também. Isso fica bem claro depois de um tempo, assim, né? É como se tivesse um início de alguma coisa. Não vou dizer porque, né, não é pontuado, não é à toa, mas é como se
reabrisse um novo ciclo a cada sim, sabe? Uma nova coisa. E esses sims, eles tomam vários caminhos, vários sentidos, mas eles vão se juntando no final, mais conhecido, que foi mais traduzido no monólogo final, e ele vai tomando uma liberdade de positividade, de sim, de abertura para a vida, para o amor. E isso é tão bonito porque isso contagia a vida da gente. Isso contagia os meus movimentos internos como atriz na vida. E, nos últimos tempos, desde que nós começamos com Mole, começou tudo... E começa muito com Caetano Galindo, no momento que ele me disse sim, com Gabriel Fernandes, que me disse sim, quando eu tive essa maluquice dessa ideia, né, de fazer isso, com Daniela, muita gente que está aqui, né, que estou vendo, que disse sim, Lindsay, que disse sim, as nossas ousadias, né, de tudo, de realização, de produção. Então, a minha vida hoje, o que eu quero dizer é que o James Joyce, através de Molly Bloom, através do teatro, e pós-pandemia, assim, o quanto isso é importante na minha vida, o sim. Eu me habituei com esse sim, e hoje eu só digo sim. Eu penso em sim, eu quero sim, eu digo sim. É isso. É uma palavrinha poderosa, né? Eu sou uma pessoa limitada, né? E eu demoro para entender certas coisas. E Paulo Henriques Brito, é verdade. Paulo Henriques Brito, que é o meu grande mentor, né? Foi o cara que me ajudou a revisar Ulisses e é o maior tradutor do Brasil, o maior poeta do Brasil, o maior tradutor do Brasil. Um dia eu chamei ele para uma banca de um trabalho de mestrado de uma orientanda minha, que era sobre a morte no Ulisses. E a primeira coisa que ele me disse foi: o que essa mulher tem na cabeça, cara? Eu falei: por quê? Ele disse: cara, ela vai falar da morte no Ulisses? E ele me disse um negócio que eu nunca tinha percebido. É aí que eu digo que eu sou demorado. Ele falou: cara, você já se deu conta que, tipo, de todo o grande cânone literário, e muito especialmente de todo o cânone do modernismo, do começo do século XX, o Ulisses é a única obra 100% afirmativa. A gente pensa que grande literatura, grande arte, a gente pensa Hamlet, a gente pensa Tolstói, pensa Flaubert, pensa Proust, a gente pensa profundo, denso, melancólico. Via de regra, cai para o melancólico, quando não para o trágico, quando não para o suicida, no limite. E Ulisses é um livro que vive imerso na morte. Tem um filho morto na infância, tem um pai suicida, tem um corpo boiando na Bahia, ele vai para um enterro de manhã. É um livro cercado de morte, e, no entanto, um livro todo irretocavelmente marcado por afirmação, tolerância, aceitação. E daí não é à toa que o livro se encaminha para esse final meio tonitruante, em torno da repetição da palavra sim. Eu lembro de uma história de que, eu não sei se é 100% verdade, tenho uma memória tortuosa, de que, hoje é dia de falar do Lennon hoje, de que o Lennon teria decidido se apaixonar pela Yoko Ono, quando ele vai a uma exposição dela e encontra uma obra que é uma escada, e você precisa subir na escadinha, e tem uma lupa na escada, e você usa a lupa para ler uma palavrinha minúscula que está escrita bem longe no teto, dá um trabalhão, e quando você chega lá, a palavra era yes. E ele diz: cara, eu preciso casar com essa mulher. Tipo, ela me fez passar por tudo isso para chegar a um sim, para chegar a uma afirmação. Porque a palavrinha é poderosa. E porque, na real, eu acho que aí que a Beth cravou a coisa. A que a Molly está dizendo sim, você pergunta. E eu não sei. E eu acho que ela também não sabe. Eu tenho certeza que ela não sabe. Eu aponto isso no guia e falo isso para os alunos. É necessário a gente perceber, por exemplo, que não é um sim unívoco ao Bloom, por exemplo. Ela está misturando os homens da vida dela na cabeça. Ela está misturando... Ela está com sono, ela está confusa. Ela está afirmando e ela está se deixando levar pelo encantamento da série de afirmações. E quando a gente lê em voz alta o texto, não quando uma atriz lê o texto, mas quando a gente lê em casa, eu não sei, eu não consigo escapar de uma coisa que é quase
métrica, né? Você vai se deixando levar por aquela repetição de sim, e você quase perde o sentido do texto. Aquilo vai virando som, aquilo vai virando música, vai virando uma cadência de repetições daquela palavra. E você termina nesse mesmo lugar. Você não sabe a que você está dizendo sim, mas você está maior e pronto a enfrentar o mundo feio do Brasil de 2022 ou da pandemia. O que você sim, você pergunta sim o quê? Não sei, mas tudo e nada, o que quer que seja. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe. sabe. 13º andar, confirma, sim. Então, acho que 15 minutos, quer dizer, 13 minutos a mais do que o tempo. Estamos no 13º andar, depois o seu comentário é quase cabalístico. Depois desse pequeno acréscimo aqui de 15 minutinhos arredondados, queria agradecer de novo a presença de todos. Caetano e Beth, muito obrigada pelo convite. Foi uma conversa maravilhosa. Muito, muito obrigada a todo mundo que veio, que aguentou até o final. É muito importante esses encontros permeados de cultura, conversa, são sempre os melhores, ainda mais depois de 2 anos e tanto em que a gente não pôde fazer isso por causa de uma pandemia que tornou tudo isso online. Fazer isso presencialmente é um prazer, mesmo que aos pouquinhos, é muito, muito bom. Quem ainda não assistiu a Beth, tentem vir. Eu sei que está esgotado, mas a Lindsay já cantou para mim a bola que quando tem algumas pessoas que desistem dos ingressos, então venham ficar na fila da esperança. Quem não leu Ulisses, eu recomendo a leitura fortemente, enormemente. Quem já leu, nos resta reler até o dia em que a gente morrer, eu acho. E acho que eu queria terminar com uma pequena anedota, que quando eu estava fazendo a entrevista com o Caetano, para essa reportagem do centenário que eu fiz para a Folha, eu acho que eu perguntei, ou pensei em perguntar, Caetano, nem sei se você vai se lembrar, mas eu acho que eu te perguntei por que você não tinha traduzido o título. E eu não lembro se eu perguntei e você não me respondeu, ou se eu ia perguntar e acabei não perguntando. Eu ia ter que ouvir de novo os nossos áudios de WhatsApp para lembrar. São minutos e minutos de conversa. Admito que fiquei com preguiça de escutar tudo de novo no curto tempo, mas eu fiquei pensando nessa questão do título desde aquela nossa conversa de fevereiro. São muitos meses aí pensando nisso. E fiquei com isso na cabeça. Porque na reportagem tiveram que traduzir o título. Por questões de manual ali, optaram por traduzir. E eu falei para os editores, isso aqui super off, bastidores da reportagem, super chato para quem não é da área, mas... Falaram, eu falei, mas vocês vão mesmo traduzir o título? Foi publicado assim, tal. Ah, não, é melhor para busca, tal. Eu falei, tá bom. Sim. Então, vamos lá. E aí eu fiquei pensando nisso, e depois eu comecei a entender, talvez, por que você não traduziu, por que você optou por não traduzir. E eu não vou falar, porque eu queria convidar todos vocês a pensar sobre o assunto. Olhem para a capa do livro, pensem no título, pensem na nossa conversa e boa noite a todos. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, gente.